Bom dia. O tema da palestra de hoje é adoção. Talvez essa palestra devesse ser feita daqui a 2 semanas. Porque quando eu comecei a pesquisar, eu descobri, nunca soube, que a 25 de maio é o dia da adoção. Mas eu já tinha começado, então agora não dá mais para parar, vou fazer até o fim. E, enfim, é um tema interessante, tá? E ele desperta questões, né? Como vários temas, ele desperta questões. Tem algumas aqui. Por exemplo, qual a diferença entre filhos biológicos e adotivos? A adoção tardia é um problema. A adoção tardia é quando você adota uma criança já em uma idade mais avançada, não um bebezinho, mas talvez já com 10, 12 anos, 14 anos. A adoção tardia, será que isso é um problema? Deve-se contar com um filho adotivo que ele é adotivo? A adoção, ela é programada no plano espiritual? E qual a visão do Espiritismo sobre a adoção? Todo mundo já tem as respostas? Não? A gente vai voltar no final da palestra com essas mesmas perguntas e vamos ver se a gente vai conseguir responder algumas juntos. Tá? Bom, o caminho para encontrar algumas respostas está em outras perguntas que a gente vai fazer durante a palestra. Eu usei, como sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, procurando temas que estão relacionados a isso, que podem ajudar a responder essas perguntas que a gente colocou. Tá? E começando no começo, tem uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: em verdade, eu te digo que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renasceu de novo. O que Jesus quis dizer com isso? Agora eu espero uma resposta. O que Jesus quis dizer com essa passagem? Ele fala da reencarnação. Né? Da reencarnação. Quer dizer, Jesus já nos alertava, 2000 anos, que era através da reencarnação. E por que isso? Deus nos criou espíritos, né? E a gente vem reencarnando. Tem uma outra passagem que ele diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Ou seja, a gente não apenas reencarna, mas reencarna em mundos diferentes, de acordo com o nosso estágio de evolução. A Terra é um deles. É o pior dos mundos? Claro. Está ruimzinho, né, agora, mas tem piores. É o melhor dos mundos? Aí é fácil responder, não. Com certeza não é. Então a gente está num estágio aí intermediário, a gente está caminhando. Agora, por que a gente reencarna? Qual que é o objetivo? O que a gente fica indo e voltando? Aprendizagem, o que mais? Crescimento espiritual com evolução. Está tudo relacionado, né? À medida que a gente aprende, a gente percebe erros passados e já diz, né, que a pessoa inteligente que aprende com os próprios erros, né? A sábia aprende com os erros dos outros, isso ele já ouviu. Mas à medida que a gente aprende com os nossos erros, a gente passa a não cometê-los novamente. E naturalmente a gente cresce, espiritualmente a gente evolui. Então, é exatamente nessa questão, 967 do Livro dos Espíritos, né? A finalidade é a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então a gente vai e volta com o objetivo de melhorar, de corrigir problemas que a gente tem. Deus criou a todos como espíritos, em um estágio de ignorância. E todo o caminho pela frente para poder progredir. Esse progresso, ele não é igual para todos. Porque é como na escola, né? As crianças lá na sala de aula tem aquele que vai estudar um pouco mais, aquele que vai jogar bola quando ele vai estar estudando, ele não vai aprender tão rápido quanto aquele que ficou estudando. Então o caminho que a gente percorre é um caminho diferente, cada um percorre o seu, na velocidade que lhe é devida. E ele vai seguindo e evoluindo
de acordo com o seu próprio esforço, mais rápido ou menos rápido. Bom, fala também da expiação, quer dizer, da gente poder reparar faltas anteriores, em vidas anteriores, passando por situações um pouco mais difíceis que nos façam perceber, sentir na carne, como a gente fala, né, problemas que eventualmente a gente tenha causado em outras encarnações. E com isso, aprender novamente. E aí tem uma outra pergunta. Quando é erraticidade? A erraticidade é a situação do espírito quando ele está desencarnado. Então, quando a gente desencarna, a gente fica na erraticidade. Então, quando a gente está lá na erraticidade do plano espiritual, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão do que isso será o curso da vida terrena. Quer dizer, quando ele vai voltar para cá, ele já sabe o tipo de existência, de vida que ele vai ter? Normalmente até ele escolhe, né? Oi? Normalmente até ele próprio escolhe, né? Dependendo de se ele quiser evoluir, resgatar mais rapidamente alguns erros. Aí, vou marcar no caderninho aqui o ponto positivo para você. Gosta disso aí, tá vendo? Olha, ele próprio escolhe o gênero de provas porque é de passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Bom, a gente tem na nossa consciência, especialmente quando a gente está no plano espiritual, a percepção muito mais clara dos erros que a gente cometeu enquanto estava encarnado. Aqui a gente tem a ilusão, talvez ainda temperada com um pouco de orgulho, para deixar passar muitas falhas que a gente comete, achar que não é tudo aquilo, que ok, não era um erro, foi mais ou menos, acho que no fundo eu estava certo. Mas quando a gente está no plano espiritual, a gente percebe claramente o que a gente fez de errado. E com o objetivo de melhorar, a gente fala, bom, eu errei assim, assim, sabe? Então eu quero passar agora por uma experiência no plano carnal que me faça superar esses problemas. Então a gente permanece lá na erraticidade, no plano espiritual, ainda lá trabalhando, estudando, para nos fortificar e aprender mais, para na próxima reencarnação poder superar. Isso acontece sempre? Nem sempre. Lá no livro dos Espíritos explica também que tem espíritos que ainda estão no estágio muito atrasado, numa ignorância maior, e eles não têm condição, ou às vezes, de escolher o que seria o melhor caminho para a evolução. Então, esse estágio mais atrasado pode lhe ser imposto uma situação para que ele possa experimentar e depois, à medida que ele vai se depurando, ele vai fazendo as próprias escolhas para as próximas reencarnações. Bom, já que ele escolhe as provas pelas quais ele vai passar, ele já sabe de antemão exatamente o que vai acontecer na próxima reencarnação? Não? Por que não? Eu acho que depende só dele, né? A convivência e algumas coisas vão se modificando no percurso da vida, mas eu acho que não. Que mais? Você acha que sim? Vamos lá, né? Acho que sim, eu acho que não. Bom, na realidade, ele vai escolher o gênero da prova, o tipo de situação. Mas exatamente no detalhe não dá para dizer que vai acontecer, por uma questão básica, que é a do livre-arbítrio. A gente pode mudar o nosso destino a qualquer momento, cabe a nós. Então a gente pode, nessa reencarnação, escolher uma prova extremamente difícil, mas antes que ela efetivamente aconteça, a gente pode, durante o curso dessa reencarnação, ter assim, um desempenho muito acima do que a gente estava esperando e ter aquela prova, aquela expiação atenuada. Eu não lembro exatamente quando eu li nos livros espíritas uma passagem de que um trabalhador de uma casa espírita tinha tipo alguma coisa assim, perdido a mão. Não sei se é exatamente isso, mas a mensagem que eu quero passar é bem clara. O pessoal perguntou para o espiritual: poxa, mas ele perdeu a mão, um cara tão bom, como foi acontecer isso? O plano espiritual falou: olha, na realidade era para perder o braço, mas ele teve uma evolução bastante grande e a expiação dele foi atenuada. Então, ele já veio, por conta talvez de uma existência anterior, falando: nossa, ele fez muita coisa errada com aquele braço.
falou, olha, eu quero uma prova Petrobras para não fazer, sentir realmente o que eu fiz e passar por isso. Mas ele veio já num estágio muito mais evoluído, quer dizer, ele teve o princípio da reencarnação dele foi muito bom e ele foi atenuando isso. Então uma prova que deveria ser mais grave acabou sendo atenuada por conta do progresso que ele fez aqui. Então, não tem absolutamente assim nada totalmente certo, porque a gente tem o livre-arbítrio e a gente pode influenciar. Tá? A gente já falou isso em outras palestras, por exemplo. Então, o nosso tempo de permanência aqui é uma coisa que está programada, mas que pode ter uma pequena oscilação, porque se a gente tiver uma vida desregrada, a gente vai estar abreviando. Se a gente tiver uma vida muito boa, a gente pode, por conta de orações que são feitas para a gente, tanto do plano espiritual como do plano material, ter um pouquinho a mais de permanência. Então a gente tem que julgar sempre com essa questão das possibilidades que a gente vai criar para nós mesmos, tá? Em função do nosso livre-arbítrio. E uma outra passagem do Evangelho, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Qual que é o ponto principal aqui? A gente tem uma passagem conhecida, né? Diz que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E a gente já tem como imagem de Deus, assim, desde que a gente é criancinha, a gente tem aquela imagem do Senhor barbudo. Por que a gente cria essa imagem? Em parte porque tem essa ideia de que fez a semelhança dele. Mas Deus nos criou como corpos físicos ou como espíritos, originalmente? Primeiro espírito. Espíritos. Então, só uma pequena correção sobre essa imagem e semelhança do Senhor barbudo não faz muito sentido, porque a gente está experimentando um meio físico, um corpo físico que é transitório e que não é o que representa a nossa origem. A nossa origem é espiritual. O corpo físico é apenas um dos meios que a gente passa ao longo da nossa evolução para nos aprimorar. É um envoltório. É um envoltório. Ele nos envolve aí no espírito, através do perispírito. E isso é apenas um meio que a gente utiliza durante a nossa existência para o nosso progresso espiritual. E nesses vários mundos a gente tem roupagens equivalentes ao nosso estágio. Então ela pode ser mais rudimentar, pode ser um pouquinho melhor e vai se depurando. Então, por exemplo, a gente sabe que o nosso estágio aqui agora é carnal. A gente sabe também que ele é extremamente limitado comparado ao plano espiritual. Agora, no próprio plano espiritual existem vários níveis, né? Todo mundo aqui assistiu Nosso Lar? A gente percebe lá que tem uma passagem em que o Luiz reencontra a mãe. Mas a mãe dele não está naquele estágio que ele está do Nosso Lar, está no estágio ainda superior. Então, à medida que o espírito vai se depurando, ele vai seguindo novamente, como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, o ponto importante aqui é que o espírito precede o corpo físico, porque na realidade Deus nos criou como espíritos. E aí tem essa pergunta aqui, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Sim? 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 Não. Então vamos entender isso. De novo, a questão da semelhança física vem por conta da carga genética, quer dizer, da matéria. Agora, a gente não acabou de falar que o espírito existia antes do corpo? E cada espírito já tem um estágio evolutivo percorrido que são diferentes. A gente já traz na nossa reencarnação as impressões de existências anteriores. Falar que a gente transmite a semelhança moral é como se a gente passasse um pouco do nosso espírito. Espírito cria espírito. O espírito não cria espírito. A
gente tem uma semelhança corporal porque a gente transmite genes para os nossos filhos, ok? Mas o Espírito quem cria é Deus, e os Espíritos já foram criados. Quando a gente concebe um filho, ou adota um filho, na realidade a gente está trazendo para cá, e vai receber na nossa família um corpo físico que recebeu um Espírito que já existia. Então, não se transmite a questão moral, mas uma questão seguinte, tem um ponto que eu acho que talvez seja aquilo que vocês pensaram quando eu coloquei a pergunta anterior, que é se ele exerce ou não influência. E eu acho que isso pode ter transmite os valores morais. Exato. Então, exatamente. Então, uma coisa que a gente até comenta, a pessoa tem a sua essência. Quer dizer, o espírito já reencarna com a sua essência, com a sua bagagem de experiências, mas no estado dormente ainda, né? Quando a gente é criança, bebê, nos primeiros anos de vida, a gente ainda não tem essa percepção aflorada. E é justamente nesse momento em que os pais podem exercer uma influência. Está tudo muito certinho, né? Porque a partir desse momento eu posso, durante os primeiros anos, transmitir esses valores morais e fortalecer esse espírito. Ao passar o tempo, quando ele crescer, quer dizer, aquelas tendências de existências anteriores, elas vão, de uma certa forma, voltar. Mas, com as influências que ele recebeu dos pais nos primeiros anos, os valores morais, ele já vai estar mais fortalecido. Não só fortalecido pela existência anterior no plano espiritual, onde ele já estudou e já se preparou para essa reencarnação. Mas isso vai ser fortalecido com o auxílio dos pais que vão transmitir os valores morais para que ele se fortaleça. Então, diz aqui, olha só, devem concorrer com o progresso recíproco. O espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Ensinar a falar será poupado, porque é uma responsabilidade que foi assumida também. Bom, aí tem aquela questão, né? Os pais são bonzinhos, são virtuosos, e tem filhos perversos. Quer dizer, o casal lá é todo bom, todo puro, todo avançado espiritualmente, de repente vem um filho, faz tudo errado. Por que isso acontece? Resgate na família, né? Resgate na família. Eu acho que é da própria evolução. Muitas vezes os pais pedem para receber espíritos assim para auxiliar. Senão a evolução não aconteceria. Então, tudo legal. E tem mais uma ainda. Pode acontecer o contrário do que a Maria colocou. Ela falou dos pais pedirem para ajudar um espírito sofredor. Válido. Mas também tem aquele que percebe da sua limitação no plano espiritual e fala, poxa, eu preciso de pais bons, porque senão eu não vou conseguir ir sozinho. E aí, isso. E o objetivo é esse, quer dizer, superar através das provas essas falhas que a gente tem morais, um ajudando o outro. Então pode acontecer as duas coisas, pode até ser por conta de um pedido dos pais para ajudar ao progresso de um outro espírito ou de outros espíritos, e pode ser um pedido de ajuda desses espíritos para terem nos pais as forças que eles vão precisar para superar as suas falhas. Bom, aí ele fala, eu queria ter esse tipo de problema lá em casa, será que eu posso fazer umas oraçõezinhas e pedir para vir só um espírito bonzinho, fica mais fácil a vida aqui? Os pais poderão, por esses pensamentos, suas preces atrair para o corpo do filho um bom espírito, ao invés de um inferior? Acho que sim, porque a prece é poderosa, né? A prece é poderosa, mas tem um intuito da prece, né? E a gente já determina muitas coisas antes do nosso nascimento, antes da nossa vinda para cá. Eu acho muito difícil isso. Aqui
a resposta dos estudos, então, é que não, porque a gente vem com as missões para progredir. Quer dizer, aqui a gente pode até pensar, poxa, seria mais tranquilo. Mas como eu falei no começo da palestra, quando a gente está no mundo espiritual, a gente olharia para isso e falaria, poxa, eu vou perder meu tempo, quer dizer, eu vou estar num ambiente super tranquilo, não vou passar por nada, eu vou voltar e não ter feito nada. Essa percepção a gente não tem aqui tão clara quanto a gente tem quando está no plano espiritual. Quando a gente está no plano espiritual, a gente fala, não, eu quero ir para lá, eu quero fazer alguma coisa produtiva, porque eu não vou avançar se eu ficar estacionado lá fazendo coisas fáceis. Eu quero desafios um pouco maiores. Isso é chato de a gente perceber aqui, né? Porque aqui a gente quer evitar problema. Lá a gente está querendo resolver problema, porque a gente sabe que se a gente tiver problema, a gente vai progredir mais. A gente vai saber o porquê, né? Também. Às vezes a gente pode até querer lá provas maiores do que a gente é capaz. E aí os nossos amigos do espiritual falam, muita calma nessa hora. Vamos dar um passo de acordo com o que você pode e vamos fazer a coisa gradual. Agora, a questão da paternidade, ela pode ser considerada como uma missão? Categoricamente, eles até colocam, sem contestação possível. Nem vou ler todo o texto, vocês podem ler enquanto eu falo, mas o ponto é realmente uma missão, porque a gente está assumindo uma responsabilidade tremenda de influenciar no destino de um espírito, ou de mais um espírito que a gente recebe em nosso lar. Porque, como a gente falou, aquele espírito ele pode vir de existências anteriores onde ele não teve um bom comportamento, ele não teve uma boa passagem, e ele pode depender muito desse ensinamento que ele vai receber nos primeiros anos de vida, através dos pais. Então, é uma missão extremamente importante, porque pode contribuir de forma decisiva para a evolução de um ou mais espíritos. É uma tremenda Até na resposta de uma das perguntas que você fez anteriores, é uma tarefa que, se os pais falharem, eles vão ter que responder por isso. Exatamente. É uma responsabilidade assumida, voltando ao que a gente estava também dizendo, a gente faz esses acertos no plano espiritual. Então, a gente tem que fazer todo o esforço para ser bem sucedido. Vai ser um sucesso para nós e para os outros espíritos também. Bom, aí os pais colocaram todo o esforço que lhes estavam disponíveis, transmitiram ou procuraram transmitir todos os valores morais do progresso daquele espírito, e o filho enveredou pelo caminho do mal, seja esse mal aí no caminho que for. Os pais, nesse caso, são responsáveis? Falharam? Acho que é questão do livre-arbítrio. Sim. Você pode passar. Às vezes você vê uma família, 2 filhos, foram criados igualmente, e vai para o caminho do mal. Exato. Não sei, eu acho que é essa questão do. Vocês também Acho que os pais eles procuram transmitir valores. Sim. Alguns valores pelo livre-arbítrio, falou aqui, e busca em outros lugares não tão bons. Não dá para, nesse caso, dizer que os pais falharam, porque eles se empenharam ao máximo em transmitir esses valores. Agora, se eles não conseguiram desviar, é porque provavelmente aquele espírito com as influências que já trouxe de existências anteriores não tomou aqueles valores ainda, não foi capaz de assumir aqueles valores. E aí você falou de 2 filhos, né? Você pode até falar que são 2 filhos gêmeos, por exemplo, nasceram igualzinho, dos mesmos pais, só que eles têm algo essencialmente diferente, que é o quê? Os espíritos. Eles podem ter corpos idênticos, mas ter os mesmos pais, mas virem de experiências anteriores completamente diferentes. Isso explicaria porque eventualmente um absorveu aqueles valores morais e o outro acabou seguindo um caminho diferente. Bom,
aí, já procurando juntar um pouquinho tudo isso que a gente conversou até agora para o tema que é da adoção, eu peguei uma passagem aqui do Evangelho, vamos dar uma olhadinha aqui. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos, antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Agora, será que a gente consegue juntar essas informações com o tema da adoção? Sim. Vamos ver? Vamos voltar para as perguntas. E vamos ver se esse monte de perguntas ajudou a trazer respostas. Qual a diferença entre filhos biológicos e adotivos? São Laços sanguíneos. Características genéticas, coisas materiais. Apenas. A gente acabou de ver no slide anterior que tem aqueles que podem ser mais irmãos do espírito do que na carne. Então, essa adoção tardia é um problema. Isso tem bastante a ver com o que a gente discutiu já, algumas coisas que a gente colocou. Acho que já dá para ter uma resposta para isso. Eu acho que é um problema. Eu acho que você vai ter que ter um trabalho muito maior para passar os valores morais, porque ela, enquanto era criança, ele já absorveu alguns valores morais que você não sabe. Olha para o caderninho, no Eli, 5 pontos. É exatamente isso. Quer dizer, olha só como isso aqui tem tudo a ver com o que a gente falou. Primeiro, é um problema? Não, jamais. Por quê? Porque, como a gente viu agora há pouco, a paternidade é uma missão, é uma bênção que nos é dada para poder ajudar, para poder contribuir. Então, jamais isso seria um problema. Agora, como ela colocou, vai ser fácil? Não, vai ser mais difícil. Por que vai ser mais difícil? A gente não viu agora há pouco que, por conta do esquecimento pelo qual o espírito passa durante o processo que ele vai reencarnar, ele é mais sujeito à influenciação dos pais nos primeiros anos? Vai ser mais fácil para ele absorver esses valores que os pais vão transmitindo? Sim. Se você adota uma criança já, por exemplo, de 12, 10, 12, 14 anos, praticamente toda essa fase inicial, ela já passou. Na doutrina espírita eu já vi em mais uma passagem, mais um local, que pode ajudar, até os 7 anos, mais ou menos, a gente consegue exercer uma influência maior. A gente procura exercer a influência durante toda a existência. A gente vai dar sempre os conselhos, mas até mais ou menos os 7 anos, o espírito da criança consegue absorver mais, está mais aberto para isso. E dali para frente, não que ele esteja refratário, mas vai ser mais difícil um pouquinho de absorver. Então, quando a gente adota uma criança num estágio, numa idade mais avançada, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para conseguir transmitir esses valores. Mas isso não é um problema. O problema não existe. Na realidade, como a gente falou, é uma bênção, é uma missão que a gente assume. Mas é mais difícil. Então, já tem aquela contrapartida. Maior o esforço, maior a recompensa. Isso também pode passar pela nossa mente no plano espiritual quando a gente vem para cá para progredir. Eu quero acelerar minha evolução. Então eu não quero coisa fácil não. Estou forte espiritualmente aqui, eu vou para lá e eu vou passar por uma situação como essa. Me sinto na condição de e vou fazer isso. Vai ter dificuldades de monte. E pode tropeçar no caminho, mas vale a pena o esforço. Deve-se contar ao filho que é adotivo? Sim. Essa pergunta aqui, você sabe que muita gente, ainda hoje, tem gente, especialmente no passado, era meio que um tabu, né? E hoje em dia, ainda tem gente que pensa que não é legal contar para o filho adotivo que ele é adotivo.
aqui, pelo visto, acho que todo mundo concorda que seria importante. Eu acho que é uma tranquilidade para os pais, porque está lidando com o filho com a verdade. E é um direito que ele tem de saber. Eu acho que o retorno para o pai na criação desse filho, ele pode ser muito melhor se ele souber da origem dele, se o filho souber da origem dele. Eu, logo que eu comecei a pesquisar um tema, eu li um texto que fazia menção a um capítulo aqui do livro Sonora Histórica, um livro psicografado pelo Chico Xavier. E numa das mensagens aqui, o André Luiz comenta sobre isso. Ele fala da importância de falar para o filho adotivo e não adotivo. Até por uma questão de confiança, né? Porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, vai ficar sabendo. E por que não saber direto pelos pais que adotaram e souber por outros que podem contar de uma outra forma, talvez até negativa, ou criando aquela situação como sendo negativa, quando na realidade não era. Então, o espiritual, sim, diz que é importante ter uma conversa franca e aberta sobre o assunto. Isso vai fortalecer a relação. Tem uma tia que há muitos anos atrás, ela adotou uma menina, ela era bebezinha ainda, e não contou nada. Depois ela não podia ter filhos, mas depois ela acabou conseguindo ter mais 2 meninos, e ela era menina. Já mocinha, já adulta, quando ela descobriu, eu não lembro de que maneira, ela foi embora. Nunca mais voltou, nunca mais ninguém soube dela. E a tia acabou falecendo sem nunca mais ver essa menina. As reações que aquele filho adotivo ou filha adotiva vai ter podem ser as mais variadas, mas tendem a ser negativas, né? Porque tem essa quebra da confiança. Sabe, anos e anos e anos, nunca me falou, não que não tenha sido do amor, mas do amor à confiança. Então, é importante contar sim, deixar isso bastante claro. Não é você que contou numa palestra que uma prima sua adotou 3 crianças, não? Não. Alguém daqui contou isso? De ter adotado? Foi o Marcelo. Eu não sei. A prima dele adotou, eles eram 3 irmãos que estavam por adoção. Ela adotou os 3. A gente pode ver Acho que foi o Marcelo que contou isso, eu estava em dúvida se era você ou ele. A adoção é programada no plano espiritual? Opa, essa é um pouco mais... Pode ser. Pode ser. Eu acho que pode ser que sim, pode ser que não. Controvérsia. Sim, não. Por quê? Eu acho que para o espírito que pega uma adoção, é uma forma de ele evoluir e de ele transmitir carinho, afeto, afeição a um outro espírito que precisa desse upgrade aí, né? Esse upgrade é legal. Eu acho que muitas vezes a gente pode estar predisposto a esse trabalho, mas eu acho que envolve um pouco o livre-arbítrio da pessoa, da mãe biológica, dos pais biológicos, de realmente não quererem aquela criança, aquele espírito. Então, eu acho que não é uma coisa muito fácil de você ter 100% de certeza de que eu vou reencarnar e eu vou adotar, por exemplo, o Lucas, se ele não fosse meu filho biológico, acho que eu iria adotar aquele espírito. Não sei se isso é tão fácil de ser tão programado no plano espiritual. Assim, no fundo, pode ser que é mais ou menos o caminho, né? Porque tem diversos tipos de situação. Por qualquer situação que tenha acontecido em existências anteriores, pode haver um entendimento entre os espíritos para assumir esse compromisso. Mas eles não podem ter vivido alguma coisa juntos em outra vida? Não dá para... Filho como filho, não dá. Eu sou totalmente contra essas questões de tentar adivinhar o que aconteceu, o que vai acontecer. Existe agora. As decisões que eu vou tomar são agora. A gente
algum motivo, a mãe biológica por algum motivo está lá num momento muito ruim e ia dar o filho, e aí o plano espiritual vem conversar um sonho à noite com um casal para pedir que eles aceitem aquele espírito. Então, é uma coisa que eu acho que não tem uma regra, caso a caso. Não tem uma regra. Como a gente falou, pode ter até eventualmente, por conta das existências anteriores, situações ou débitos, enfim, entre alguns espíritos, uma combinação nesse sentido. Mas, de novo, prevalece o livre-arbítrio, quer dizer, a gente não vem para cá com tudo traçado. Se fosse assim, a gente seria uma marionete, a gente não estaria fazendo nada por nós mesmos. A gente pode ter, por exemplo, uma situação em que uma mãe, por exemplo, assume no plano espiritual, recebeu um determinado espírito como filho. Mas talvez com N problemas anteriores. E, ao reencarnar e ter aquele filho ou filha, ela fraqueja e resolve abandonar, largar. A gente já não teve casos assim, de crianças que foram abandonadas na porta de casas ou de orfanatos, etc. Estava programado isso? Não, estava programado para aquela mãe ter um filho e criar um filho. Agora, a decisão que se tomou de livre-arbítrio, se ela viesse para cá já com a determinação para isso, não teria justiça. Quer dizer, ela já vem predestinada a fazer o mal. Como ela vai progredir se ela já vem para fazer o mal? Ela não veio para fazer o mal, mas ela sucumbiu e acabou praticando o mal. Ela abandonou aquela criança que ela deveria assumir o compromisso da maternidade. Então, é uma situação que surge aí de uma criança estar desamparada e de depender de pais adotivos para poder ter esse ensinamento. E aí, o plano espiritual ele não atua pontualmente, ele atua constantemente. Então, ele pode exercer ou procurar exercer alguma influência, falou através de sonhos, procurar pais propensos a isso para exercer alguma influência para que aquela criança seja adotada. E já pode, em paralelo a isso, situações em que já determinados espíritos vieram com essa predisposição para adotar, estando atentos a situações como essa. Então, é uma coisa que pode acontecer de várias maneiras. Acho que o ponto relevante não é falar, puxa, o que causou em existências anteriores a necessidade de adotar ou deixar de adotar? Ou o que vai acontecer se eu não fizer isso ou aquilo na próxima reencarnação que tiver vida? Isso é uma discussão que não leva a lugar nenhum. Acho que o relevante é o que a gente viu. Primeiro, entender que a maternidade ela é uma missão, é uma tremenda responsabilidade, uma oportunidade de praticar o amor e a caridade. E a paternidade ela não precisa ser necessariamente através do laço sanguíneo, ela pode ser também pela adoção. Esse é o ponto. Essa responsabilidade, a transferência dos valores morais para o filho, independe do vínculo sanguíneo. Então, é uma bênção, uma oportunidade, e ela pode acontecer e deve acontecer tanto com filhos vinculados pelo sangue como pelos adotivos. E quando essa criança vem especial para adoção? Como assim, especial? Porque você quando adota, você está na fila, você não sabe. Uma amiga minha entrou na fila com o marido dela, ela esperou acho que anos, quando veio uma criança especial. E ela abraçou a causa e cuida da menina, a menina é muito feliz e tudo mais, mas a missão é em dobro, né? Então, de novo, as coisas não acontecem por acaso, não existe um acaso. Nessa situação, ela adotou, ela assumiu esse compromisso. Sim. Não tem assim, qual que é o ponto que você está vendo? De ter sido... Não, porque na verdade quando ela entrou para a fila, ela tinha uma idade que ela gostaria de adotar e o sexo, mas você não sabe que criança vai ter. E quando ela teve, teve o marido, teve todo aquele processo da adoção e coisa e tal. Quando ela conheceu a menina, ela viu que a menina era especial. Aí a psicóloga falou, você pode aceitar ou não. Isso é uma decisão do casal. Você pode entrar novamente para a fila e não aceitar. Mas ela aceitou. Então eu acho que é uma missão. Então, é uma missão. E mais importante ainda, ou tão importante quanto, é a motivação. A motivação aí é puramente amor. Porque ela não está querendo loiro de olhos azuis, ela está querendo uma criança para cuidar, ela quer transmitir amor.
E na literatura que eu andei estudando aí para a palestra de hoje, eu lembro de ter passado um trecho que dizia essa questão da motivação, né? Porque às vezes a motivação ela pode não ser exatamente essa. Às vezes tem um casal passando por algum tipo de problema e imagina que talvez uma criança possa resolver o problema. Mas aí a motivação não é o amor para a criança, é resolver o problema do casamento. E se o casamento não der certo do mesmo jeito, o que vai fazer com a criança? Vai devolver porque não deu certo? A motivação está errada.